Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma edição do CND Talk, o podcast criado pelos alunos do Mídias. Hoje estamos aqui para celebrar o Dia dos Professores em uma nova edição especial. Esperamos que vocês gostem e para começar, além de mim, tem outros participantes e eles vão falar o seu nome e a matéria que eles gostam. Então, para começar, eu sou a Sabrina e minha matéria favorita é Artes. Fala pessoal, Guilherme falando, minha matéria favorita é História. E aí galera, aqui é o Pavés e minha matéria preferida é Geografia. Oi, eu sou a Melanie e eu adoro Biologia. Então, deixa eu explicar como é que vai funcionar. Estamos aqui com alguns áudios que alguns professores selecionados nos enviaram, contando histórias engraçadas ou histórias diferentes que aconteceram ao longo dos seus anos como professores. E bota anos nisso. Ah, tem uns aqui que, meu amigo, Já mais deram aula fácil até do que isso. Para pais, alunos, alguns. Exatamente. Bem, o primeiro áudio é do professor Beto, ele é o professor de Física. E aí, vocês gostam de Física? Alguma opinião a dizer sobre? Com certeza é uma matéria bem bipolar, às vezes é boa, às vezes não, mas tirando a parte de matemática é legalzinho. De vez em quando os exercícios são um pé no saco, mas assim, é muito interessante, sabe? Eu acho uma matéria muito importante, apesar de eu não ser o maior fã, mas acho que é uma matéria muito importante de se aprender, porém não é a minha preferida, assim. E qual a matéria mais difícil que vocês tiveram em Física? Ondulatória, ondulação, essas coisas na parte de matemática. Pior que eu não sei direito qual que foi mais difícil assim pra mim, mas astrologia pra mim foi uma das piores Astrologia? coisas. Astronomia. Astronomia, Desculpa, o Panosso gente. vai te matar. Ele já vai. Tanto que eu tô indo no nível que eu tô nas provas, ele já vai de qualquer jeito. Mas decorar aquele tanto de cientista não cabe na minha cabeça. Tem isso em astronomia mesmo no É. final do nono ano. Sim. Decorar as fórmulas também. Nossa, muito- nesse dia. As fórmulas da lei de Kepler também acho mais difícil. é tranquilo. Elevar o cubo, elevar o quadrado, é mais difícil até. Ah, gente, calma, é porque vocês ainda não chegaram em campo magnético. Não quero nem chegar. Eu não quero nem ouvir falar. Meu Deus. Bom, Já então ouviu? vamos lá escutar o áudio dele? Oi, gente, tudo bem? Vou contar para vocês um perrengue que eu tive em sala de aula. Foi há muitos anos atrás, quando eu estava começando, né, minha carreira de professor, e em uma sala estava ensinando sobre circuitos elétricos. Eu costumo levar, né, um circuitinho com lâmpadas para mostrar o que é uma ligação em série, uma ligação em paralelo. E já aproveito uma ligação em série para mostrar para os meus alunos o que é um curto-circuito. E a gente mostra aquele curto-circuito que vai provocar só uma variação de tensão entre as lâmpadas que estão naquele circuitinho em série. E alguns alunos questionaram, de fato, o que é aquele curto-circuito que pode acontecer, né, de provocar incêndio, uma coisa mais séria. Eu falei, não, aí a gente vai encostar fase com fase, mas não dá para fazer isso, né, gente? Porque aí vai aumentando muito a corrente elétrica. E os alunos mega empolgados e questionando, e eu naquele comecinho de carreira fiquei super motivado com tanta tensão. E acabei fazendo o curto-circuito que tanto pediram. Encostei fase com fase ali, mas bem rapidamente deu aquele, né, aquele estalo, aquela fumaceira, mas coisa rápida assim que fosse algo controlável. E aí a molecada foi ao delírio e queriam ver mais uma vez. Eu falei, não gente, vamos que vamos e vamos que vamos. Acabei fazendo mais uma vez. Eis que na segunda vez, aí deu ruim, gente. Fechou um curto-circuito para valer, caiu disjuntor, nossa, foi um horror. Levei a maior bronca da escola, foi uma desgraça. Mas esse foi o perrengue que eu passei assim, há muitos anos atrás, comecei de carreira, pela empolgação ali com os alunos. Abraço para vocês, até mais. Eu imagino que se o pessoal já tava loucura só de ter visto o curto-circuito e viu o curto-circuito e junto com a luz cair, meu Deus, a luz quando apaga em qualquer escola parece gol do Brasil em Copa do A gritaria Mundo. que deve ter sido não tá escrito. A comemoração por ter apagado a luz. Eu só E de imagino novo uma salva de palmas. O curto-circuito. curto-circuito, que sai aquela fumaça, né? Porque pode pegar fogo se ele fica com os dois fios encostados por muito tempo. Por isso que ele fala uma hora que sai aquela fumaça. Se ele tivesse deixado mais, ia ter um incêndio além da luz ter caído. Bem meio. Rapaz, eu imagino os professores perguntando, ué, o que aconteceu? Ah, foi um outro professor lá.
Foi um outro professor lá que foi testar alguma coisa. Não, mas é legal a intenção de mostrar para os alunos. Ele se levou pela emoção só um pouco, mas... Vão levar essa experiência pro resto da vida. Bom, é uma ideia super criativa isso de trazer o conteúdo, principalmente é porque essa matéria é pro terceiro, né? Então eu vou falar um pouquinho. É uma matéria que você precisa ver para entender, porque tem aquele quesito da luz e de o quanto ela vai brilhar ou não. E essa ideia que ele teve para mostrar, ele faz isso até hoje, é muito boa. Só não fazer um curto-circuito. Recomendo não fazerem isso. Não façam isso em casa, as crianças. Por Hoje em favor. dia não deve fazer mais, né? Pegou trauma. Pegou trauma. Com certeza. Em física em geral, né? Porque, por exemplo, no nono ano, que é a minha série do Pavese, o professor Panosso leva, por exemplo, a mostrar a reflexão da luz, leva um laser com um espelho e tal. É muito legal isso de mostrar para o aluno como é. Na aula de química, o Guilherme de química também trouxe uma lâmpada, tudo. Fez uma brincadeira de como os metais pegam e levam as correntes elétricas. Muito legal. A aula prática é sempre melhor, assim, deixa os alunos mais empolgados, eu acho. Eu lembro uma aula em biologia que a gente teve na prática, eu não lembro qual era a matéria, mas acho que... lembrei, máquina simples. Daí era rampa, né? Daí era pandemia, então eu tava no online, porque era quando era misto. Daí eu tava no online e aí daí o pessoal que tava presencial ficou descendo de skate toda hora na rampa, lá que desce pra quadra azul externa. Foi uma diversão. Bom, vamos pra próxima história, pessoal? Sim. Vamos lá. Então, a próxima história é da professora Luísa. Ela é professora de português. E, gente, eu quero ver quem é bom de português. Qual que é o coletivo de peixes? É cardume, né? Acho que é. É pra ser. Olha, eu vou admitir que eu não sei a resposta, então eu vou passar pra nossa cara amiga Sabrina responder. Mano, eu preferia que o coletivo fosse paella, porque é muito bom. Realmente. Mas realmente não Com é. certeza peixadas. Claro. Com certeza. Mas o Não é peixes? Peixes. Não. Aham. Peixes é uma classe do reino cordato. É verdade. Então fala pra Do gente. filo cordato. Fala aí pra gente qual que é o coletivo. O coletivo de peixes é cardume. Acertou, hein, Pavese? É o cravo, né? Parabéns. Então Mais vamos ouvir o inteligente. áudio da professora Luísa, de português. Oi, pessoal. Eu sou a Luísa, professora de língua portuguesa do Notre Dame Sequoia, e a minha história aconteceu em uma sexta-feira. Não consigo afirmar com certeza, mas vou usar a licença poética e dizer que era uma sexta-feira 13. Sabe aquela manhã fria, chuvosa, até meio escura, que parece que tá de noite? Então, numa manhã dessas, eu fui dar a segunda aula no 8º ano, que hoje em dia é o nosso 9º, e simplesmente acabei sendo atropelada por um grupo de 4, 5 meninos que saíram da sala em disparada em direção ao banheiro. Eu não sabia o que tinha acontecido, imaginei, alguém passou mal, entrou um bicho na sala, mas eu não podia prever o que realmente tinha se passado ali. Eis que esse grupo do 8º ano, muito maduro, muito sério, foi invocar a loira do banheiro, gente. Eles tinham conversado na aula anterior sobre lendas urbanas e simplesmente acreditaram que conseguiriam invocar a loira lá no nosso banheiro. Só que, para infelicidade deles, tudo que eles conseguiram invocar foi uma visita na sala da orientação, porque no dia eu fiquei muito brava, mas hoje em dia é uma piada interna, a gente ri bastante desse episódio. Mas é isso. Essa Muito foi boa. Nossa, essa foi. Eu Primeiro queria que ela ter visto essa começa quando eu fui atropelada. Eu achei que ela tinha sido atropelada por um carro. Exatamente. Né? Como? Como é, amigo?
Imagina a reação dela quando os alunos falaram: a gente queria invocar só o loiro do banheiro aqui, perdão por te atropelar, Não, eu professor. imagino que... Perdão por matar a sua aula. A gente tava invocando uma loira lá no banheiro. Não, eu imagino que eles saíram correndo, nem ligaram que atropelaram ela, foram pro banheiro, e daí ela foi atrás deles no banheiro e viu só eles invocando a loira do banheiro. Assim, nossa, o que será que aconteceu? Eu vou ajudar um aluno que tá passando mal. Aí eles batendo na porta, sei lá. Dando descarga Oh, 3 então. vezes. Mas era que 8º ano? 8º ano. Parecia quinto. É, loira do Espírito banheiro de no quinta 8º série. ano. É, A quinta série nunca sai da gente. não mesmo. Não, é tipo... É tipo a criança interna. Nunca vai sair da gente. A imaginação é que mora dentro das pessoas. Bem, a próxima história é da professora Aline, professora de Química. Mas antes, vai uma pergunta pra quem conhece de Química. Quais íons têm carga? Eu vou deixar essas pra vocês, porque eu tô no terceiro, então eu tenho conhecimento bem avançado sobre isso. Pera, elétrons... Ok, deixa eu pensar um pouco. Elétrons é negativo. E agora eu já falei quais são negativos. Agora deixa pro Pavese e pra Mel falar qual que é positivo. De positivo tem o próton. Os prótons, no caso. Qual que é o neutro? É fácil. O neutro, não sei, hein? Acho Vixe, que Kaká. é. Eu que fiz a pergunta, não vou falar. Então, Verdade, né? Nêutrons. os nêutrons não têm carga, mas têm massa. E são nêutrons. Resposta correta. Ganhou 1 milhão de reais. Eba. Bota o áudio aí pra gente ouvir então. Vamos lá. Ser professora. Para mim é uma profissão que me desafia diariamente. Todos os dias, os alunos me ensinam muita coisa sobre minha profissão. E algumas coisas que eu aprendi ao longo dos anos foi que o conteúdo por si só, o aluno esquece, não lembra, não faz sentido. E toda vez que eu conto histórias vinculadas ao conteúdo, eles aprendem. E depois de alguns anos, eu os encontro, né? Porque trabalho em 9º ano e depois nas séries finais do ensino médio, né? E as histórias que eles lembram são sempre histórias vinculadas a algo que eu contei da minha vida e que estavam relacionadas ao conteúdo. Então, tornar o dia a dia algo que faça sentido para os alunos é um desafio muito grande e um objetivo que eu tento alcançar todos os dias. E junto com tudo isso é muito divertido estar com a garotada. Todos os dias eu me sinto cada vez mais jovem. Acho que a energia deles passa para mim e isso me faz muito bem. Amo minha profissão e adoro estar na escola, repleto de colegas de trabalho, de alunos queridos que me mandam carinho e amor a todo momento. É uma bênção e uma dádiva a minha profissão. Adoro. Um beijo, tchau, tchau. O da Aline foi mais um relato com uma história, mas também mostra a importância da profissão de professor para o próprio professor e para os alunos, né? Eu achei fofo, porque... Ela pega uma relevância tão grande para as coisas que os alunos falam, da convivência que a Que gente tem mostra com que ela. não é só que não é só os alunos que aprendem, né? Sim. Nunca se é tarde para aprender. E, tipo, ela mostra que ela gosta, porque ela ensina uma estratégia diferente e os alunos lembram. Então isso é, tipo, é quase um orgulho, assim, pra ela. E você lembra, por exemplo, de coisas simples como não e sim? Você lembra um bordão da Aline, naninha. Não, é naninha. É que nem aquele, a mina não tem... A mida tem bola e a mina não tem bola. Eu não tinha ouvido esse ainda, não. É porque vocês vão ver É em novo. orgânica, porque, tipo, tem um que é, tipo, nitrogênio ligado ao duplo oxigênio, que é o O. Então, ele seria a bola. Essa Então, frase. a amida tem a bola e a amina não tem. Então, ele não tem esse oxigênio. Usando aí do duplo sentido, Aline. Sempre. Um ótimo recurso para ensinar para adolescentes. Exatamente. Um abraço pra Aline, pessoal. Sim, Pena que a gente não vai estar com ela no primeiro ano, eu e o Pavese. No segundo ela tá de volta. No segundo já volta. Volta. Eu nem comento.
Mas agora a gente vai para a próxima história, que agora é do Pedrão, de Física, que aqui no Notre ele é assistente, mas em outras escolas ele já deu aula como professor regular. E antes disso, tem uma pergunta também, que é por que existe o atrito? De acordo com ele, a matéria não chega a se tocar, mas claramente ainda assim existe o atrito. Mas agora, por que eu não vou saber falar não. Nós não chegamos nessa parte ainda. Essa matéria vocês vão ver no primeiro ano. Então só. fala aí você que tá no primeiro. Ela que faz a pergunta, cara. Ah, é? Então, Então ninguém sabe a real. Sabrina, fala aí. é porque o atrito é uma resistência no movimento. Então, por exemplo, se você tem, vamos supor, que nem quando você está escorregando naquela, tipo, o escorregador de sabão, que você vai numa velocidade absurda. Eles tiram o atrito. Eles tiram essa superfície de atrito, porque se você fosse sem esse sabão, você demoraria mais para chegar até o final. Quanto Ia mais sair liso, menos ralado. atrito. Quanto mais liso, menos atrito. Então, mais rápido você ultrapassa a velocidade, mais rápido você consegue ir. Entendi. Tá aí pros fãs de Fórmula 1 também entenderem agora a aderência nos pneus na pista. Sim, é muito O que acontece importante. quando chove também, que Também, fica mais é. difícil pilotar. Que a água cobre, irregular, Sim. e daí a água cobre, né? Porque tem um atrito e daí se chove, ele meio que tampa o buraco do atrito. Agora a gente vai escutar o áudio do Pedro. Fala pessoal, aqui é o Pedrão, tudo bem? Professor de Física. Bom, pensando em histórias que eu já vivi como professor, uma delas, acho que bem no comecinho da minha carreira como professor, aplicando prova, sempre aquela tensão, né? Pra gente sempre é direcionada a não deixar o aluno colar por toda aquela situação, mas a gente já foi aluno, né? Então a gente tem uma noção de como o pessoal faz, e aí eu preciso revelar o dia que eu deixei um aluno colar, mas porque foi muito bom ver isso acontecer. O aluno tentou colar do colega da frente, era uma prova de teste, ele marcou a questão 2, na questão 3, e dali para frente todas saíram na ordem errada, e foi a única vez que eu realmente deixei um aluno colar, que ele não percebeu, só foi perceber depois que a prova já tinha acabado, e depois daquele dia nunca mais colou, começou até a estudar direitinho e prestar mais atenção na aula. E uma história aconteceu esse ano, que foi muito boa, foi quando eu descobri que eu dava aula para uma pessoa da minha família que eu não conhecia. De repente começou uma situação na sala, todo mundo falando, não, aquela aluna lá que é sua prima, e eu não sabia o nome. Eu falei assim, gente, mas eu não tenho prima, só tenho um primo. Até o dia que ela voltou para a sala de aula, e aí ela falou assim, não, pô, você é neto da pessoa tal. Eu falei, como é que você sabe o nome da minha vovó? E aí ela falou assim, porque eu sou filha da pessoa tal, que é neta de não sei quem, que é irmã da sua avó, que é prima. E pronto, eu descobri que eu dava aula para uma prima minha e eu não tinha a menor ideia da existência dela. E esses foram momentos muito engraçados que aconteceram recentemente. Eu não esperava. Casos de família. Casos de família. Mas coitado também do moleque, foi colar e ainda foi burro de colocar na questão embaixo. A gente Nossa. que é aluno, claro, sem dúvida, todo mundo já colou na vida, mas O que é errado, não o que faça. é errado, e Não daí você vê, faça. né? O que é seu tá guardado, se tu cola, A chance de você errar tá que nem a desse daí. A Deve vida ter pego pune. um trauma danado. a vida puniu ele que colou. Pune. Imagina ele chegando no final e falando, ué, tá faltando uma alternativa. Como que a dela terminou já e a minha tá faltando uma? Ou ele vê, por exemplo, acontece, né? Acho que não é provável, mas às vezes tem umas que tem A, B, C, D e umas que tem A, B, C, D e E. Ele vai marcar lá e, ué, essa não tem Cadê E. a E? Cadê a E? E sobre a família, imagina só que legal, né? Descobrir que alguém é seu parente. Sim. Você dá aula, né? Deve ser uma experiência diferente, né? Bem, vamos Você lá. não olha mais aquela pessoa do mesmo jeito. Você não pode não gostar dela. É. Bem, a próxima história é da professora Luciene, professora de inglês. E, bem, a meta agora é falar uma frase em inglês para vocês traduzirem. Alguém quer se voluntariar para fazer isso? Fala e o outro tenta eu posso me traduzir. voluntariar pra falar a frase. Então, quem quer traduzir? Eu posso tentar. Então, Eu não sei fechou. fazer nada. A frase, então, ó, presta atenção, Pavese. I like the British accent. Eu gosto do sotaque britânico. Boa.
certíssimo. Palmas pra Leslie. Parabéns. Palmas. Achei que fosse mais difícil. Eu pensei em fazer difícil, mas eu não sei se é o nível de inglês. Coitado. Mesmo que seja alto. Enfim, vamos lá. Meu nome é Luciene Souza, sou professora de inglês aqui no Notre. Bom, compartilhar uma história de sala de aula, vou compartilhar uma deste ano. Anunciei para os alunos do 6º ano do Middle School que a gente teria um palestrante. Mostrei a foto do palestrante, falei, olha, ele tem alguma relação com a minha vida. Por que vocês acham que ele é meu? Daí os alunos já começaram a chutar. Já sei, foi seu primeiro namorado. Foi seu ex-marido. E, na verdade, ele foi um aluno meu quando tinha a idade dos meus alunos de hoje, né? Os alunos acharam incrível como é que um adulto é aluno de outro adulto. É nisso que dá a gente começar na profissão cedo. Eu comecei a dar aula com 14 anos, então acontecem essas coisas. Caramba, Caraca. com 14 anos? Então, super nova. No nosso dia a dia, isso daí não é nem mais comum. Talvez o sonho dela fosse ser professora, ela já queria começar Nem assim. pode dar aula com 14 anos hoje em dia mesmo. Em escola não, mas... Mas naquela Com CLT. É que na faculdade você faz estágio, daí vira auxiliar, né? Mas Sim. eu acho que ela começou como professora particular. Sim, talvez. pode ser. Mas deve ser legal você reencontrar um aluno seu, provavelmente bem sucedido, para ir dar uma palestra, porque vocês veem a importância do inglês para os currículos, não só internacionais, como para a profissão. Hoje, um mundo muito globalizado, você precisa saber inglês para se comunicar bem com pessoas de outros países. Sim, é uma das coisas mais importantes. Às vezes, tipo, se você não sabe, você pode perder muita vaga no mercado. Por não saber inglês, né? Exato. Ou vão perguntar para você numa entrevista de emprego, você sabe falar inglês? Você fala, falo. Com certeza. Então fala uma frase aí. I'd like to drink water. Water. Tá bom que britânico fala assim, né? Mas você não é britânico. E agora a gente vai ir para a história do Cebola, que é professor de matemática no ensino médio e dá aula, pelo menos no primeiro ano ele dá aula no núcleo comum, não tenho certeza no segundo e no terceiro. E para entrar nesse clima de matemática, eu tenho uma pergunta de conta para vocês. Quem quer responder? Quem que se vão estar... Matemática não é o meu forte. Vai você, Sabina. Eu e o Pavés já fizemos de inglês. Matemática não é o meu forte. A Não gente já sirvo fez. pra números. Vai, quem do Pavés... Eu posso responder. Isso, vai, Pavés. 10 vezes 10 mais 11 menos 3. 108? Caramba, o Caraca. Pavés está destruindo hoje. Conta rápido, Palmas eu não tenho solitárias. capacidade. Vamos ouvir o áudio então. Toca aí. Bom dia, tudo bem? Sou o Cebola, professor de matemática do ensino médio. Então, uma das coisas engraçadas que eu já passei dando aula, uma delas foi em Itatiba. Dava aula no primeiro ano, lá numa escola chamada Integral, e tinha um aluno que chamava Lucas, loirinho, de olho azul, figurinha, agitado. E aí um dia voltamos no intervalo, ele estava chupando um pirulito, e ele sentava lá atrás, no fundo da sala. Eu estava explicando, se não me engano, era logaritmo, uma sala em silêncio e tal. De repente ele levantou do nada e veio na minha direção, assim, apontando pro pescoço. Aí eu me toquei, falei, nossa, ele deve ter engasgado com o pirulito, né? Ele tava com o pirulito, aqueles pirulitos de palito. E aí ele foi saindo em direção à porta, assim, a porta era do lado da lousa. Eu dei uns 3 tapas fortes nas costas para ver se eu tirava o pirulito dele, do engasgado dele. Nisso ele saiu e ele foi meio que caindo assim no chão, saindo da porta, porque ele já estava meio sem ar. E aí ele caiu, meio corpo para a sala, meio corpo para fora. Aquele silêncio na sala, todo mundo olhando, né? Achando que minha batida nas costas dele é que tinha feito ele cair, na verdade. E aí ele já sem ar, aquele desespero, eu chamei minha monitora. Falei, nossa, ele engasgou, me ajuda a tirar, né? Aí tentamos pôr a mão pela boca, mas ele já tinha travado a mandíbula e já estava meio desacordado. E aí a monitora entrou em pânico. E aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Ele vai morrer, né? O olho já meio virando, meio branco. Aí eu tive a ideia mais idiota, mas que deu certo, que foi de eu pegar ele pela calça, assim, pela barra da calça. Ele era alto, mais alto que eu, na verdade. E eu puxei a calça com tudo para cima, como se eu pegasse ele pelo pé e erguesse ele na vertical com toda a força. No que eu subi ele com força, o palito e o pirulito saíram da boca.
Aí ele foi voltando, respirar assim com dificuldade, demorou uns 30 segundos para ele voltar. E aí ele voltou a respirar e tal e voltou. No fim, assim, a cena foi trágica e cômica, né? Porque todo mundo achou que ele tinha caído porque eu bati nele. Os alunos que estavam no corredor achou que eu tinha... não entenderam nada, né? Imaginei eu erguendo o aluno pela calça. E todo mundo ficou olhando com uma cara meio... Você tá louco? E no fim a mãe dele ficou super feliz comigo e tal, porque deu tudo certo, né? Assim, ele tava já meio apagando mesmo, geral, assim. E o pior foi que eu fiz tudo errado, né? Porque depois o bombeiro foi lá, você não pode bater nas costas. E também a estratégia que eu fiz seria para um bebê, na verdade, né? Porque para um adulto dificilmente daria certo, mas foi o que me ocorreu na hora ali e no final deu tudo certo. Mas a história foi difícil, assim, pelo fato de quase o menino ter morrido, claro. Mas para quem tava vendo, foi tudo muito estranho, assim. Todo mundo ficou meio pasmo, assim. Falou, nossa, Cebola acho que perdeu o controle, né? Bateu no aluno, não caiu, puxou ele pela calça e tal. E nada disso estava acontecendo, na verdade. E foi isso, faz uns 15 anos já. Tá bom? Um abraço a todos aí. Se existe a força de mãe, a força de professor tá aí, a prova que existe. Eu não conheço ainda o Cebola, mas imagina a força de ter que levantar um aluno Maior mais que você. alto que você pelas calças, engasgando. Bom, não era o adequado, mas deu certo, né? Isso que importa. Saiu vivo, então tá ótimo. Exatamente. Mas imagina a responsabilidade também dele de ter que salvar o aluno. Imagina É. o desespero, né? Exatamente. Mas o isso que eu importante ia é que deu falar. certo. Mesmo que tenha isso sido aí. errado, deu certo. Ele não Saiu sabia vivo. o que fazer. Bom, vamos pro último áudio antes de encerrar, então. Que a gente vai agora para um áudio de um nosso querido professor de redação, Leonardo. E uma pergunta para vocês. Alguém sabe explicar a diferença entre ficção científica e fantasia? Eu só faço dissertação. Eu não decorei. Sinto muito. Eu não lembro. Pavese. Sinceramente. A gente tá tendo isso agora, hein? Ficção científica tem, tipo, um embasamento, uma coisa provável que pode acontecer no futuro. Fantasia é só uma coisa irreal que nunca pode acontecer, tipo, um sabre de luz ligar, assim. E não ia até o topo, né? Não ia até o final, porque, Verdade, de acordo com o Panosso, o Pavese tá destruindo hoje, hein? Ó, Pavés maior então. inteligente. Pra quem não sabe, Star Wars é uma mistura de fantasia e ficção, mas mais fantasia. Bom, então roda aí o áudio do nosso professor Leonardo. Olá, eu sou o Leonardo Carvalho, sou professor de redação dos nonos anos e do ensino médio e gostaria de contar uma história bastante engraçada que aconteceu ao longo da minha carreira docente. Numa tarde de sábado, era uma comemoração de formatura, eu trabalhava numa escola no interior do estado de São Paulo e algumas alunas tiveram uma grande ideia de chegar numa entrada triunfal, já que aquele dia era um dia de muita festividade, muito marcante na vida delas. Elas fretaram um helicóptero daqueles que fazem voos panorâmicos em algumas cidades, somente para poder fazer a entrada nesse momento de formatura. Era uma chácara, a formatura era num sábado à tarde, e o evento integrava tanto a solenidade de formatura quanto também a festa. Todas as mesas estavam posicionadas, toalhas, enfeites sobre as mesas, os talheres, e começou a entrada dos estudantes. Eles cronometraram aí o tempo que cada estudante levava para poder se juntar à mesa principal, onde ficavam os formandos. Eis que chega o helicóptero com essas alunas, e o vento do helicóptero bagunçou muito a festa, porque era céu aberto. Enfeites voaram para todos os lados, toalhas de mesa, cadeiras que estavam desocupadas. Foi uma situação profundamente engraçada, porque aquela entrada triunfal, na verdade, acabou interrompendo toda a formatura e todos ficaram profundamente desalinhados, com cabelos bagunçados aí,
por conta daquela ocasião. Eu me lembro que ficou uma situação muito engraçada por se tratar de um evento solene e, sem dúvida nenhuma, eu acho que a moral da história é que aquelas alunas tiveram um dia muito marcante. Moral da história, seja humilde. Que ideia, mano. Não alugue um pode- helicóptero. Senão você pode acabar não se formando. Não queira chamar atenção. Vou fazer isso na minha formatura, gente. Faz. Eu quero assistir. Eu vou chegar Eu todo... tá filmando, vou ser o cameraman. Vamos chegar todo dia agora na escola de ele. Imagina se fosse isso. Na escola nem tem ele ponto. Rapaz, imagina só. Para no campão. É, Tá ótimo. essa foi, das histórias, foi a mais engraçada. Então, porque, tipo, é uma festa comemorativa e tal, daí você só imagina o helicóptero descendo. Eu daí... imagino que ninguém sabia. Então, bagunça tudo e daí saem 3 meninas assim, tipo, oi, gente, chegamos. Imagina a cara delas quando vê que tava tudo bagunçado. Sim, E o pessoal olhando tudo então. cara de bravo pra elas. Vamos chegando a mais um fim de episódio. A gente agradece a participação de todos os professores. Esse podcast é uma homenagem a todos eles. Muito obrigado mesmo. E pra mim foi bem divertido participar. Infelizmente, chegamos ao final. É isso mesmo, Pavese. Mesmo tendo professor que não participou, fica para ano que vem, professores que não participaram. Essa é uma homenagem para todos vocês, professores. E você que está nos ouvindo, não esqueça de nos seguir no Instagram, no YouTube, no Spotify para ver esse podcast e outros vídeos. Tem novidade já lá. Então é isso. Agradecendo a Sabrina por ser nossa apresentadora, né? E obrigado ao meu Pavese também. E eu me despeço de vocês. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigada, gente.